Que dá boa noite. Boa noite. O estudo não é meu, não foi eu que fiz, tá? Foi o Luciano. O Luciano deixou tudo prontinho, que hoje é o dia dele. E desde a semana passada, né? Tudo adiantado. Todos os slides foram produzidos por ele. Só que ele ficou doentinho, pegou uma gripe muito forte, inesperada, achou que até hoje ele já estaria recuperado, mas não deu. E meio que em cima da hora ele pediu help, né? E o grupo de estudantes está aí para isso. Quando precisa trocar, a gente dá o nosso jeito. Pelo menos me manda o teu PowerPoint, porque eu não vou ter tempo de montar nada assim em cima da hora. Mas aí na semana que vem, se Deus quiser, ele fará o que seria o meu estudo, né? E hoje encerra esse capítulo, né? Batemos tanto nessa tecla, nesse capítulo 16, da distinção entre bons e maus espíritos por suas atitudes. Né? Vários estudantes passaram por essa matéria. Às vezes a gente fica meio preocupado de ser muito repetitivo, né? Nossa, mas aí, para quem começou agora a acompanhar o estudo sobre mediunidade, mas toda semana eles falam a mesma coisa, só muda algumas coisas, né? Muda algumas palavras, muda o estudante. A gente fala estudante, nós somos estudantes, né? Nós estamos aqui sempre na categoria de estudantes. Não somos nada além disso. E aí a gente estuda e vai passando para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu. Aí fica parecendo repetitivo. Né? Não deixa de ser, mas é necessário. Lá na frente a gente até vai falar um pouquinho disso. Então ele elaborou o estudo do Luciano, geralmente é bem diferente do meu. Né? Ele coloca toda a informação na tela, eu sou mais de imagens, gosto mais de trabalhar com imagens, pequenos tópicos, mas respeito muito o trabalho do colega, ficou excelente, ele aborda uma questão que daqui a pouco vocês vão ver qual é, muito interessante, uma ressalva, né? Que está no próprio livro, mas que ele foi buscar em outras obras. Então, vamos começar. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Máxima nenhuma, nenhum conselho que não se conforme estritamente com a pura caridade evangélica pode ser obra de bons espíritos. Esse 17º, que ficou um pouquinho mais alto, né, é do Livro dos Médiuns. Tá? Então, esse texto está no Livro dos Médiuns, no item 17º. Isso também foi falado nas outras aulas, né, sobre as questões da diferença nas intenções, né, dos espíritos. Os espíritos, quando vêm, eles já mostram logo quais são as intenções. Então, dá para a gente definir, né, conforme o que eles falam, voltado para a pura caridade, a gente já sabe, para a caridade evangélica, a gente já sabe que é obra dos bons espíritos. Aí ele pula para 17º para 20º, porque o projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele pega os tópicos mais importantes. Né? Então, não há necessidade de seguir. Se fosse seguir o curso do Livro dos Médiuns, não ia dar para montar o projeto, né? A grossura do Livro dos Médiuns dá os 4 livros do projeto. Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos falsos, né? Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente porque eles podem desmascarar as imposturas. Alvejam, quer dizer, acertam os homens moralmente fracos para os induzir ao mal. Isso também foi falado, né? A questão das fraquezas morais, das nossas fraquezas morais. Não adianta a gente querer dizer que não somos, estaríamos mentindo, né? Ainda temos as nossas fraquezas morais, estamos na terra, estamos na carne, não é? Então, não existe essa questão de dizer, não, eu estou acima de tudo isso. Isso não existe. Ainda falta muito, tem muito caminho para percorrer para a gente dizer que a gente não vai ser alvejado, por estes espíritos. Estão sempre nos espreitando, né? Na medida que a gente deixa uma brecha, eles se chegam e acabam
pegando o nosso ponto fraco, né? Vamos dizer assim. Lá não precisa não. Ele coloca aqui uma ilustração, né, meio horripilante, né? Mas ela fala um pouco do que fica aparecendo quando a pessoa fica manipulada, né? Chega a ser manipulada pelos espíritos malfazejos, né? O desespero, a falta de controle, né? E ali tem umas cordas, né? Como se o encarnado lá na frente, o pequenininho, fosse uma marionete. Se não tomarmos cuidado, né? Se não vigiarmos, não orarmos, não olharmos bem para dentro de nós mesmos, procurar aprender a melhor forma de lidar com as nossas fraquezas e abreviá-las da melhor forma, a gente evita virar joguete de espírito. Né? Eles não vão desistir. Aí a gente tem o espírita, né? Tem aquele cunho cristão, né? A mania de evangelho, naturalmente, nós aprendemos com a doutrina espírita que devemos sempre estar com o evangelho próximo de nós, para abrir um trabalho como foi feito agora, né? No trabalho de domingo, por exemplo, o evangelho é feito na prece, a prece geral, é feito o evangelho aqui, na continuidade. Tanto é que aqui é feita a evangelização, mesmo que não sejam espíritas, né? Mas trabalhamos de preferência dentro dos preceitos cristãos, dentro dos ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para todos nós. No Livro dos Espíritos, na questão 23, tem a pergunta: o que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Né? Então, todos os espíritos têm a inteligência, pensamento. Né? E o item 76, que definição se pode dar dos espíritos? Aí a resposta são os seres inteligentes da criação, né? Criados, né, por Deus. Povoam o universo, fora do mundo material, isto é, enquanto estamos espíritos, estamos no mundo espiritual, fora do mundo material. Enquanto estamos alma, estamos na carne, estamos na matéria. Né? Uma pequena diferença. Allan Kardec cita alternativas de convencimento empregadas pelos espíritos imperfeitos contra os homens fracos, sofismas, argumentos ardilosos, sarcasmos, injúrias e até demonstrações materiais de poder. São as alternativas de convencimento. Né? Como é que o espírito malfazejo, o espírito inferior, vai convencer aquele que ele está tentando, né, transformar a moral dele, porque eles, na medida que eles vão tentando, eles vão usando diversas formas, sarcasmo, injúria. Ele fala aqui em demonstrações materiais de poder. Demonstrações materiais são capazes, sim, de fazer uso do próprio médium quando ele é um médium de efeitos físicos. Né? Produzem, são capazes de produzir efeitos físicos para impressionar, para mostrar que eles têm força, têm poder, têm soberania, né? Essas coisas. E podendo tirar do fato uma lei. Quanto mais escândalo, maior suspeita de interesses escusos. Vem daí a grande fúria com que os espíritos inimigos do bem e do Cristo arremetem contra os médiuns e a mediunidade. Sabem que desmoralizam uma ideia ao desmoralizar os arautos. Aí, mensageiros, porta-vozes são os médiuns. Né? O médium é o que traz um intermediário, né, do plano espiritual para o plano material. E quanto eles puderem atrapalhar, eles atrapalham. Né? Na mesa mediúnica nós já tivemos vários episódios, né? E ainda sabemos que teremos outros vários episódios. O médico tem que ter muito cuidado com as informações que ele recebe, né? Tem que ficar sempre muito atento com essas informações que foram faladas em outras aulas. O espírito consegue ludibriar o pensamento do médium e através dele
colocar um engano em toda uma equipe mediúnica. Pode-se fazer passar por um espírito superior, né? Então, daí, esse trabalho que vem sendo ministrado ao longo dessas semanas é um trabalho que nos coloca para pensar no cuidado que devemos tomar com relação a esse tipo de espíritos, né? Ele coloca que inimigos do bem e do Cristo, né? Eles não se importam. Eles não se importam se eles estão indo contra o que a gente chama de corrente do bem, né? Eles não se importam com a falta de adiantamento, com a falta de aproveitamento da oportunidade que eles estão tendo. Eles só pensam naquele momento. Aquele momento é o momento de importunar, de atrapalhar o trabalho, de atrapalhar o médium, de tirar o médium da casa espírita. Usam outros médiums, usam os familiares, né? Às vezes uma família, um é médium e frequenta a casa espírita, os outros não são. Aí já, os de casa já questionam, o esposo que questiona a esposa que é espírita, lá vai você, né? Vai dormir lá no centro? Não, vai se mudar? Aí usam a pessoa, né? A pessoa da família, ou até os próprios médios para criar atrito, né? Inveja, ciúmes, coisas assim. Então, são situações que são colocadas onde eles pegam, né, nos nossos pontos fracos. Eles sabem mais do que a gente imagina onde é que o nosso sapato aperta, né? E daí eles lançam as sementinhas do mal. Todavia, a grande vantagem de tudo isso é que virtudes se forjam nas lutas, combatendo com o combate. Aquele que não obteve êxito hoje, amanhã triunfará. Jamais desistamos da luta sobre nós. É como uma partida de futebol. Um jogador, né, de futebol que ele tem o adversário. O que ele tem que fazer? Ele tem que lutar com aquele adversário, pela posse da bola. É assim? E qual o objetivo dele? Alcançar o gol. Né? Qual o objetivo dele? É ganhar o jogo. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, o jogador não desiste da bola enquanto ele não consegue acertar o gol, enquanto ele não consegue ganhar o jogo. É mais ou menos o que acontece com a gente. Então, a gente não pode desistir dos nossos objetivos ao menor sinal de fraqueza, ao menor sinal assim, quando a gente descobre de alguma forma que está sendo importunado por algum espírito inferior, que está sendo atrapalhado por algum espírito inferior, não devemos jogar a toalha, muito pelo contrário. Combater o bom combate, conforme está escrito ali. Faz parte. Faz parte não só na questão de doutrina, de mediunidade, isso faz parte da nossa vida no geral. Enfrentamos esse bom combate em todas as situações das nossas vivências, dentro de casa, no trabalho, na escola, nas ruas, dirigindo, no supermercado. De vez em quando a gente tem um confrontozinho para tirar a gente do sério, né? Aí vem aquela questão do contar até 10, aquela questão do equilíbrio, a questão do que a gente aprendeu com os preceitos cristãos, que é da outra face, que fica muito difícil, né? Oferecer a outra face, como Cristo nos ensina, que literalmente fala, não vamos oferecer de fato a outra face. O que ele quer dizer é que não devemos descer àquele nível daquela pessoa, né, que nos ofendeu. E aí, no sentido figurado, oferecer a outra face. Em resumo, a mediunidade é sempre vitoriosa porque o progresso não para. Esse é o objetivo. O Espiritismo nos ensina isso o tempo todo, é avançar, é progredir, e subindo os nossos degraus, sem deixar que nada freie isso. Aí o 21º, os espíritos, se não desprenderem da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham nesse mundo. E como a gente tem mania, né, gente? Como a gente tem mania? É mania de guardar bagulho. É mania eu gosto mais dessa roupa do que da outra roupa. Isso aqui é meu. Ah, não vou emprestar não. Não vou emprestar não, porque vai estragar. É aquela coisa do meu, das minhas coisas. Não vamos levar nada. Não vamos levar nada. Do jeito que viemos, só não vamos do jeito que viemos, porque normalmente
o defunto é enterrado de terno, de roupinha, tudo direitinho, né? Ele vai com a roupinha. Mas não levamos nada. Até a gente entender isso, ainda fica complicado. Porque ainda temos essas coisinhas, né? Essas manias do nosso, do meu. Isso aqui é meu, esse é o seu lado da cama. Você está invadindo o meu lado da cama, né? Você está muito espalhado, esse lado aqui, como se tivesse uma linha divisória no meio da cama. E aí, quando o casal está lá, você diz, olha, não dormi direito, porque você ficou no meio da cama, você invadiu o meu espaço. Eu tenho que ver o meu espaço, é minha roupa, é meu carro, é minha casa, né? E as crianças também, minha mulher, tá como se matar. Se um pega a boneca, uma irmã pega a boneca da outra, sai de baixo, né? Então a gente já nasce com essa coisa com essas manias. Aí a gente, quando desencarna, leva para o outro lado. Não muda. Continuamos os mesmos. A nossa personalidade, as nossas manias vão para lá. Então, enquanto a gente está aqui, a gente vai aprendendo a ter menos dessas manias, pelo menos. Né? Não vamos conseguir acabar com todas elas, mas a gente vai tentando diminuir para o nosso próprio bem. Uma das regras básicas para apreciar o caráter moral dos espíritos, quanto mais apego ao transitório, mais imperfeições aburilar, com certeza. Né? E as imperfeições fazem parte. Ninguém aqui é perfeito. Então, vamos burilar nossas imperfeições. É aquela história das pedrinhas pontiagudas dentro do tambor, que a gente sempre fala aqui, né? O tambor vai rodando, e aquele monte de pedrinha lá dentro vai fazendo o quê? Vai rolando, vão rolando umas das outras. Uma hora elas vão deixar de ser pontiagudas e vão ser redondinhas. Não é isso? Então, nós somos as pedrinhas. Estamos dentro do tambor e vamos rolando, um rolando por cima do outro, para aparar as nossas pontas e um dia sermos pedras polidas, pedras redondas, bonitinhas, né? Que tem bola de gude. Mas enquanto isso, haja tambor, haja rolo. Né? Uma das regras básicas para apreciar, onde eu parei? Isto significa que aquele ser espiritual que nos visita está fortemente identificado com os valores materiais, porque enquanto viveu na terra deles, não pôde desprender-se. Não conheceu as colônias espirituais elevadas, não teve como aprender a ciência do infinito. Muitos desses espíritos, muitos de nós, em muitas encarnações, passamos pela Terra e não aprendemos absolutamente nada, né? A doutrina é muito nova, é muito recente, nós ainda estamos engatinhando e ainda temos muito que aprender. Por isso que cada estudante que vem aqui geralmente bate naquela mesma tecla: estudar, estudar, estudar. Os palestrantes, os estudantes, sempre a gente coloca. Se a gente não estudar, a gente não consegue, porque é através do estudo que a gente vai ter o esclarecimento doutrinário para poder entender esse processo de evolução, de lapidação, né? Tirar as pontinhas das pedras. Ciência do infinito. Está vermelhinho lá embaixo. Fica a ciência do infinito está vermelhinho. O senhor achou por bem essa frasezinha foi mencionada no projeto, no livro, nesse último capítulo, e ele achou por bem pontuar separadamente esse significado, ciência do espiritismo, ciência do infinito. Aí aqui tem, anos são precisos para formar-se um médico. Compreender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Então, nós precisamos de muito tempo para aprender qualquer coisa. Imagine a ciência do infinito. Como espíritos que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. O mal é ruim, gente, mas se faz necessário. Porque a gente, na maioria das vezes, só aprende pela dor e pelo sofrimento. Né? Muitos só pelo escândalo. Isso? Então vamos lá. Conta-se que um prisioneiro por 20 anos passou a pão e água em local sombrio. Um dia, percebeu que a porta da prisão estivera sempre aberta. Saiu e buscou o sol, o verde, o ar puro e a liberdade. Perdera longo tempo de sua vida por falta de iniciativa. Moral da história. Temos que estar sempre buscando a nossa liberdade. Nós temos asas para voar. Não são
são invisíveis, nós temos, né? Só precisamos da tal da iniciativa. A breve narrativa ilustra a ignorância de que somos prisioneiros, por absoluta preguiça mental. Temos o dever de expandir o nosso gradiente. Né? Aí ele coloca aqui essa definição de gradiente propriamente dita. Gradiente na física é a medida da variação de uma grandeza numa determinada direção, tendo em conta a sua dimensão espacial. Então, esse gradiente é a medida da variação da nossa grandeza. Todos nós temos a capacidade de sermos grandes, né? de termos o engrandecimento do nosso espírito. Né? Basta buscar, basta querer. No popular, gradação for definida pela alteração de tons que variam gradualmente do mais intenso para o menos intenso, degradê. Então, as duas definições da questão da palavra gradiente para que se entenda aonde que o nosso amigo quer chegar com esses esclarecimentos. Então, temos o dever de expandir a nossa medida da variação de uma grandeza que todos nós somos capazes de obter. E a porta do saber está sempre aberta, mas acomodamos na prisão, né? Conduta essa incompatível com a condição de espíritos eternos, cuja evolução de ser buscada, consciente e prioritariamente, prioridade na busca do conhecimento. Né? Ainda falando de ciência do infinito, é mais que tempo de buscarmos o estudo que liberta. Quando a gente aprende, como é que a gente se sente, né? Entramos na escola quando crianças, sem saber ler, sem saber escrever, e saímos lendo, escrevendo, falando melhor, não é? Isso é um crescimento, isso liberta o conhecimento, a cultura, né? É muito importante para nós. E o esclarecimento da doutrina espírita é melhor ainda. Quando nós chegamos no centro espírita pela primeira vez, não sabemos nada da doutrina, o que nós procuramos? Procuramos a informação, através dos livros, através das palestras, não é isso? E quanto mais a gente vem, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente assiste às palestras, mais a gente vai se sentindo melhor, porque a gente vai adquirindo conhecimento. A doutrina espírita é o meio adequado a essa realização, pois, bem assimilada, suaviza essa caminhada de espíritos a caminho da luz, abreviando ou eliminando dores, por nos favorecer o entendimento das leis cósmicas. Quem é que não quer ter entendimento? Não é? Muita gente acha que estudar espiritismo é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque tem que ler muito. Muitos têm preguiça de ler. Os livros são muito grossos, as palavras são difíceis, a gente tem que estar procurando, às vezes tem que estar com o dicionário do lado, procurando definições. É tão difícil. O espiritismo é cansativo. Não estou entendendo nada. E aí vai e desiste. Mas nada melhor que a dificuldade. Né? Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Já dizia minha avó. Então é dentro da dificuldade que a gente vai criando coragem para insistir, né? Para permanecer naquela nossa conquista. Todos nós temos essa conquista à altura das nossas mãos. Basta avançar. Com muita propriedade, Allan Kardec a intitula de ciência do infinito. E Kardec intitula a doutrina espírita de ciência do infinito, enfatizando a necessidade de seu estudo perseverante, assíduo. Volta a dizer, né? Todos nós estudantes aqui estamos sempre batendo nessa tecla no estudo perseverante e assíduo. Não podemos parar de estudar. Uma coisa que você estudou lá no ano passado, no ano retrasado, sobre determinado assunto, você vai lembrar na ponta da língua? Mas por que isso tudo? Como a Helena falou, não vamos ficar aqui quando chegar do outro lado. Se chegar lá do outro lado com um esclarecimento, não vai ser melhor do que chegar lá do outro lado sem saber de nada? Né? Estamos numa posição mais confortável, na opinião dos senhores, em sabermos um pouco do que vai acontecer com cada um de nós quando atravessarmos o túnel, o chamado túnel, não é?
Não fica mais tranquilo sabermos que não vamos morrer? Não fica mais, não é mais um consolo para todos nós saber que nós somos espíritos eternos? Como é que foi bom conhecer a doutrina espírita? Como é que foi bom ter o conhecimento da ciência do infinito? O estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com a utilidade dos homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de filme e sincera vontade de chegar a um resultado. Dispensa qualquer comentário isso aqui, né? Sobre o estudo, tudo que nós já falamos anteriormente, né? Se é um estudo sério, né? Tem que ser levado a sério e tem que se perseverar sobre ele, né? Ainda dentro da ciência do infinito, nunca dissemos que esta ciência fosse fácil, como nós falamos antes, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível. Qualquer que seja a ciência, jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Vamos passar por esta encarnação sem saber tudo, né? Temos que aprender muitas e muitas coisas ainda. Então, a gente, de preferência, vamos batalhar nossa mente, nosso pensamento, para na próxima encarnação a gente voltar sendo espírita de novo. De preferência, né? Para dar continuidade nesse aprendizado. Em artigo intitulado O que ensina o Espiritismo, publicado em obra pouco conhecida e estudada, mesmo entre os que se dizem espíritas, pois não basta assistir às reuniões públicas e receber passes para ser o verdadeiro espírita. Indispensável estudá-lo e buscar viver seus ensinos, aliando ao estudo, o trabalho e a reforma íntima, tão sonhada reforma íntima, né? A fim de nos livrarmos das paixões de quaisquer ordens, corrigindo vícios e adquirindo virtudes. Aí ele cita o livro que fala sobre isso, né? E o livro que a gente sempre fala quando as pessoas iniciam no Espiritismo, que a gente aconselha procurar o que é o Espiritismo. Procurar sempre primeiro ler o que é o Espiritismo, né? Esse é um livro de apoio, né? O que ensina o Espiritismo. E ele tirou essas questões desses livros, né? Ele elaborou essa questão da ciência do infinito através desses livros. Não deixando de mencionar, claro, o Evangelho, né? A moral que adota é a do Evangelho. Eis que nenhuma outra existe superior à que nos trouxe Jesus, o Mestre incomparável. Traduz a boa nova em ações. É como nós falamos antes, né? É o nosso manual principal, porque é através dele que a gente vai conseguir, pelos ensinamentos do Cristo, procurar sermos cada dia melhores, né? Procurar apararmos as pontinhas das pedras pontiagudas que nós somos. Nada melhor que o Evangelho. E a gente pratica. A gente tem que praticar. Não é só ler, só estudar. A gente tem que praticar, né? O espírita tem a questão de procurar manter o corpo do Evangelho no lar, né? O espírita inicia os trabalhos com o Evangelho. O espírita coloca sempre um dia de estudo do Evangelho, um dia da semana de estudo do Evangelho, e sempre batendo na mesma tecla, porque é importante para todos nós, né? E nós procuramos viver com Jesus no nosso coração. E para viver com Jesus no nosso coração, temos que ter o Evangelho também no nosso coração, né? Na ponta dos óculos. À vista dessa breve síntese, indagamos: tem razão ou não o ilustre codificador ao denominá-la ciência do infinito? Né? É realmente sublime roteiro de luz. É o que finaliza, né, sobre o Espiritismo. Cabe-nos a nós abolir comodismo e preguiça mental. É dever estudá-la e compreendê-la. Ele está sempre batendo na mesma tecla do estudo, aperfeiçoando nossas vidas a seus ensinos. Divulgá-la, né? Isso que nós fazemos, as casas espíritas fazem, através de vídeos, através de palestras, né, seminários. Divulgar a doutrina é um ato de caridade, né? Divulgar com amor.
para que os outros se beneficiem de suas luzes e realizem a evolução consciente. Gente, quando a gente se torna espírita e abraça o espiritismo e gosta dele e a gente diz para nós, dali eu não saio mais, essa é a minha religião, essa é a doutrina que eu estava precisando, que eu estava querendo para seguir, a gente quer arrebanhar todo mundo que a gente conhece. Normalmente, assim, a gente se sente tão bem, a doutrina nos faz tão bem com esses esclarecimentos que ela nos dá, que a gente quer que todo mundo aprenda o que nós estamos aprendendo. A gente quer que ela faça bem para as outras pessoas, o bem da mesma forma que ela faz bem para nós. Então, a gente faz isso através da divulgação, né? É um ato de amor. A gente costuma falar que a gente está espalhando luz, não é assim? A sequência em que se deve ser estudada essa doutrina libertadora. Aí ele coloca que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Depois que Kardec partiu, foi feito também o livro Obras Póstumas, que também a gente costuma ler. E, claro que as obras de apoio, né? Grandiosas obras de apoio, inúmeras obras de apoio através dos espíritos que deram continuidade. Imagina se a doutrina parasse só nas obras do codificador, nas obras que foram, né, as principais. Ainda bem que o trabalho continuou, né? Os livros, as psicografias, né, que trouxeram uma série de ilustrações de forma mais fácil, de forma de fácil entendimento. A obra continuou através de outros espíritos e através de médiuns, né, que vieram com essa incumbência, com essa função maravilhosa de trazer através da psicografia informações tão preciosas. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo, aí a gente já volta para o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca porém trivial, né? Nos espíritos, aquele gracejozinho, aquela brincadeirazinha de leve, até aparece muito no filme do Chico Xavier, os gracejos que Emmanuel fazia com o Chico, né? Mas nada, né, nada de ironia, nada de sarcasmo, né? No caso dos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira, a ironia, mordaz, é não raro, muito apropositada. É a forma que eles têm de se divertir às nossas custas, né? A convivência põe os produtos do amor à mostra. E um deles é a amizade, o âmbito no qual se dão colheitas de alegria, caracterizadas pela graça, pelo bom humor respeitoso, que entremeiam as responsabilidades do trabalho. Está no livro, no projeto, né? O contrário disso é a chalança, zombaria, a pândega, a combinância, a insensatez, característica de espíritos brincalhões ou zombeticos. Como eu falei antes, eles se divertem, né? Comprazem com esse tipo de situação. Alguns deles, assim, procedem naturalmente, seguindo o instinto que os caracterizam. Já outros agem de caso pensado, a fim de quebrar a moral dos encarnados, de dificultar a sintonia com os mentores espirituais. Se a gente deixar, dificultam bastante mesmo, dificultam o trabalho mediúnico, né, da maneira que eles podem. A ideia sempre é atrapalhar. Mas por que os espíritos inferiores, os espíritos sorbeteiros, querem atrapalhar o trabalho mediúnico, né? O trabalho mediúnico incomoda, né? É um trabalho de ajuda, de libertação, de apresentar o caminho da luz para esses espíritos, né? E na realidade, enquanto eles estiverem felizes, entre aspas, né? Dentro dessa condição que eles insistem em ficar, eles não se interessam pela condição que é oferecida a eles, que é a condição do caminho para a luz. Encerra aqui, né? Meio longo, nós aceleramos o máximo que a gente pôde para não ultrapassar o horário, graças a Deus não ultrapassamos. Convidamos os senhores para no sábado comparecerem à Casa Espírita, à véspera do ano, e como sempre, né, de praxe, uma palestra ilustrativa. Já estamos curiosos para saber o que o Luiz vai falar para a gente, vai contar, né, a nos colocar para refletir, né, sobre a oração do Pai Nosso, né? E
estaremos todos aqui, né, prestigiando o trabalho do nosso amigo.